Tudo bom, moçada? Vamos lá? Hoje vamos falar sobre invasões holandesas no Nordeste brasileiro, certo? Dois momentos distintos. Tem uma presença holandesa na Bahia, que se estende de 1624 a 25, e uma inicialmente em Pernambuco, de 1630 a 1654. Normalmente, nas provas, a segunda, a presença holandesa em Pernambuco, ela é mais solicitada. Tá bacana? É mais importante. Tá? Para entendermos esse assunto, né, estamos dentro daquele contexto de invasões estrangeiras no período colonial do Brasil. Já falamos das invasões francesas e agora vamos falar das invasões holandesas, as duas citadas. Tá? Vamos lá. O que nós temos que lembrar? Basicamente, três tópicos de análise. Quais são os fatores que explicam essa presença holandesa no Nordeste brasileiro em duas ocasiões, certo? E depois vamos dividir a presença na Bahia e a presença em Pernambuco, correto? Então vamos lá. Quais são os fatores que explicam essa presença holandesa no Nordeste, no Brasil? Devemos lembrar que tem uma disputa, tá, que reflete o que está ocorrendo no continente europeu. Espanhóis e holandeses. Lembrando que a Holanda já fez parte do Império Espanhol. E esse processo de independência da Holanda em relação a esse Império Espanhol acaba refletindo na história brasileira no momento que ocorre a União Ibérica, certo? Lembram que a coroa espanhola domina durante 60 anos, de 1580 a 1640, a coroa portuguesa. Qual é a consequência disso? Qual é a relação com a presença holandesa no Brasil? Os holandeses, acabei de falar, eles se separam da Espanha, né? A coroa espanhola não vê isso com bons olhos. A Holanda era um importante centro financeiro, comercial, dentro desse Império Espanhol. E, portanto, sua separação, sua independência, acarreta prejuízos econômicos consideráveis para o Império Espanhol. Certo? Então, vamos colocar que os espanhóis ficam esperando uma chance de se vingar dos holandeses. E essa chance aparece quando os espanhóis dominam os portugueses e, consequentemente, a colônia brasileira. Né? E aí, Ronaldo, ainda não entendi. Lembrando, na economia açucareira do Brasil, os holandeses tinham uma significativa participação e, obviamente, lucros, né, inerentes a essa participação. Os holandeses financiavam a produção, transportavam o açúcar brasileiro, refinavam o açúcar e distribuíam no mercado europeu. Em alguns casos, também abasteciam com escravos africanos, certo? Quando os espanhóis dominam o Brasil através da União Ibérica, eles começam gradativamente a limitar essa participação holandesa na economia açucareira do Brasil, até o momento que essa participação ela é proibida, certo? Por isso que eu costumo dizer que, na verdade, a invasão holandesa não é uma ação, ela é uma reação. Ela é uma reação a essa limitação, a essa proibição imposta pelos espanhóis no âmbito da União Ibérica a essa lucrativa participação que os holandeses tinham na economia açucareira do Brasil, certo? Então, para retomar esse lucro, para retomar essa participação na economia açucareira do Brasil, para ter a possibilidade, né, de lucrar com o refino e a distribuição desse açúcar brasileiro no mercado europeu, os holandeses, né, através da Companhia das Índias Ocidentais, uma companhia de capital misto, investidores privados e também do Estado holandês, eles vão financiar, eles vão viabilizar a presença holandesa no litoral brasileiro. Essa é a questão que vocês têm que lembrar, certo? Portanto, essa ação holandesa ela está ligada a uma disputa que ocorre entre nações europeias, no caso, a Espanha e a Holanda. E, necessariamente, como eu acabei de colocar, vocês têm que lembrar da União Ibérica. Tá certo? Vamos lá. Explicada essa presença, então vamos resumir. Quais são os objetivos, portanto, dos holandeses no litoral brasileiro? Eles querem retomar os lucros alcançados com o refino e a distribuição do açúcar brasileiro no mercado europeu. Resumidamente é isso, correto? Tá? Vamos, então, à segunda parte aqui. A presença holandesa na Bahia. Primeiro, eles tentaram aqui em 1624 e 25, né? Eles dominaram, procuraram dominar a Bahia por questões, né, evidentes. Primeiro,
Na Bahia, naquele momento em Salvador, estava o centro administrativo da colônia. Vamos colocar a nossa primeira capital. Na visão dos holandeses, dominando esse centro administrativo político, ficaria mais fácil sua presença, seu domínio sobre essa região do Brasil. Correto? Agora, é claro que tem um interesse econômico. Qual é o interesse econômico? Sabemos que o Nordeste era o centro da produção açucareira, né? Naquele Brasil colonial. Então, se eu disse que os holandeses eles pretendem retomar esse lucro inerente a essa participação na economia açucareira, eles precisam fazer presente nessa área de produção. Tá certo? Ronaldo, e aí? O que aconteceu nessa região da Bahia? Basicamente, eles vão se localizar não em toda a região da Bahia, né, na capitania, mas basicamente no entorno de Salvador, certo? E vocês veem até pelo tempo cronológico, 24 e 25, que a coisa não progrediu muito, né? Eles se localizaram basicamente nessa região. E a coisa que vocês têm que lembrar, né, são os fatores envolvidos na expulsão dos holandeses nessa primeira tentativa, certo? Nessa primeira invasão, vamos colocar assim. E aí vocês têm que lembrar do caráter religioso. Lembrando que desde o governo do Tomé de Souza já existia um bispado, ou seja, um órgão da Igreja Católica na capital, em Salvador. E o bispo católico ele vai usar habilmente o caráter religioso. Como assim, Ronaldo? A colônia brasileira, como ibérica, ela era essencialmente católica. E o bispo católico vai apelar para o fervor religioso, já que do outro lado, né, já que os holandeses eram protestantes, certo? Então, num episódio histórico chamado Jornada dos Vassalos, né, os católicos brasileiros, guiados pelo bispo da Bahia, certo? Eles vão usar esse caráter, esse fervor religioso para expulsar os infiéis protestantes. Certo? Então, lembre-se que, de novo, estamos falando de reflexos de um contexto europeu aqui no Brasil. Agora, um reflexo da reforma protestante. No Brasil, vai ocorrer uma disputa entre católicos, no caso ibéricos, e holandeses. E, nesse caso, nesse primeiro momento, os católicos ibéricos vencerão a parada, certo? Propiciando a expulsão dos holandeses nesse primeiro momento, certo, da invasão holandesa no Brasil, nesse período que se estende de 1624 a 25, certo? Ô, Ronaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Os holandeses, eles vão ficar quietinhos? Eles vão aceitar isso? Né? Não vão. Né? Até porque eu coloquei aqui para vocês que tem uma segunda tentativa. E essa, né, até pelo tempo cronológico, vocês veem lá, quase um quarto de século, né, ela progride mais do que em relação a essa anterior da Bahia. Né? E aí, nesse caso, vocês têm que dar uma olhadinha aqui. Ó. Eu coloquei, ela é tão mais importante do que a presença na Bahia, porque o vestibular, a história, ela vai e divide em fases de 1630 a 54. Essa segunda tentativa, essa presença holandesa em Pernambuco, certo? Ela vai ser analisada através de 3 momentos distintos. Já vou logo adiantando para vocês que, assim como eu disse, ó, a presença holandesa em Pernambuco ela é mais importante em provas do que na Bahia, certo? E essa presença holandesa em Pernambuco, certo? Das 3 fases, normalmente a mais importante em provas é a segunda, a administração nassauiana, tá? E já eu digo por quê. Vamos lá, vamos começar a avaliar isso aí através das fases. No primeiro momento, de 1630 a 35, alguns historiadores vão chamar esse período de Guerra do Açúcar, ou processo de invasão. Olha lá, a Guerra de Invasão. Nesse primeiro tópico, guerra de invasão, o que deve ser analisado rapidamente? Primeira questão, vocês têm que lembrar que é uma região, né, extremamente importante para a economia da colônia brasileira. Pernambuco era a principal área de produção açucareira. Não é isso? E se vai rolar uma guerra de invasão e uma longa guerra, né, de 30 a 35, se você lembrar os períodos das guerras mundiais, tanto a primeira quanto a segunda, basicamente em 4, 5 anos, certo? Né? Então, é um longo período de guerra. E aí?
E aí isso vai ter uma consequência direta na principal área econômica da colônia. Qual era a principal atividade? A produção açucareira. O que vai acontecer? O que vocês têm que lembrar dessa fase? Essa longa guerra de invasão, ela vai levar a uma crise considerável nessa produção. Obviamente que esse longo período de guerra vai acarretar uma diminuição da produtividade açucareira nessa região, certo? Por quê, Ronaldo? Porque, obviamente, num período de guerra, as áreas de plantação serão destruídas, né? Destruição de lavouras, destruição de engenhos. Para isso, se você tem o holandês, aliás, essa crise já é anterior, porque se eu disse que o holandês era estratégico nessa economia açucareira, ao investir, ao transportar, ao refinar com açúcar e distribuir esse açúcar no mercado europeu, né? Se por culpa da União Ibérica os espanhóis proibiram essa direta, essa importante participação holandesa na economia açucareira do Brasil, certo? Isso por si só já acarreta um prejuízo, uma dificuldade, já que as redes de distribuição, né, eram basicamente controladas pelos holandeses, né? Então, mesmo antes da guerra, esse açúcar brasileiro já começa a lidar com uma certa dificuldade, correto? E no momento da guerra, essa dificuldade vai se tornar maior, porque, como eu acabei de falar para vocês, importantes unidades de produção e beneficiamento serão destruídos, tanto lavoura quanto engenhos, né? E aí, isso, óbvio, vai acarretar uma crise açucareira, falando também de endividamento dos senhores, porque se está tendo uma guerra entre as partes, obviamente que isso vai necessitar de recursos. Portanto, antes, né, do domínio efetivo dos holandeses, os ibéricos vão aumentar impostos nessa região para manter o conflito, certo? E aí tem uma outra questão também importante. Isso aqui, ultimamente, é muito importante nos vestibulares. Essa guerra ela está intimamente associada à formação de quilombos na região, naquela região do Nordeste, certo? Ronaldo, por quê? Porque, obviamente, que se tem um branco ibérico dando tiro na cara de um branco holandês, o negro não vai ficar ali para chorar com um dos dois. O ser escravizado africano que está ali no meio daquela, né, daquela querela, daquela pandenga, ele vai aproveitar e vai picar a mula. Na hora que ele vê a diminuição da vigilância sobre ele, por culpa desse conflito, ele tem uma chance de ouro para possibilitar a sua fuga. Então, óbvio, numa região importante de produção de açúcar, né, dessa economia açucareira, basicamente mão de obra escrava africana, e nessa região, por culpa da guerra, ocorre a diminuição da vigilância sobre esse negro vai bater palminha, não vai chorar os mortos brancos e vai falar tchau para vocês, vou buscar minha liberdade, vou penetrar no território e vou me organizar em quilombos, certo? Essa questão. Portanto, existe essa maior possibilidade de formação de quilombos naquele momento, porque essa guerra entre ibéricos e holandeses diminui a vigilância sobre essa massa de cativos, de seres escravizados. Correto, moçada? Então, num determinado momento, né, até porque vocês lembram disso, o holandês, né, a figura do Calabar mostra isso, lembrando, coloca o Calabar como um traidor. Traidor de quê? Nesse momento você não sabe que Brasil é esse. Ele é um Brasil espanhol, ele é um Brasil português, mas ele pode ser holandês, portanto é um Brasil sem dono, não tem questão de nacionalidade. Você está traindo quem? Certo? E lembrando, o invasor, que é o holandês, de uma certa maneira ele também era benfeitor, porque ele participava dessa economia açucareira. Ele permitiu o lucro a esses senhores do açúcar, certo? Então, posso, num determinado momento, falar que, para alguns desses senhores, né, o retorno dos holandeses é uma coisa até desejável, certo? Interessante para os interesses econômicos. Não vamos falar de patriotismo e nacionalismo, que é ridículo falar disso nesse momento, nessa história do Brasil, certo? E nem nação era uma colônia, correto? Tá bacana? Então, em 1635, fica consolidada essa presença holandesa, essa vitória holandesa, tá? E na próxima aula nós falaremos das duas outras fases, da administração do Maurício Nassau e dos motivos que levam à expulsão dos holandeses no Brasil. Correto? Valeu, galera. Abração. Até a próxima aula.